Vamos ouvir então a palestra primeira dessa tarde, o desafio do acesso à saúde. Convidamos para subir ao palco o palestrante senhor Patrick Kennedy, ex-deputado do Congresso dos Estados Unidos. Para coordenar os trabalhos, convidamos o senhor Márcio Seroa de Araújo Coriolano, do Bradesco Saúde S.A. Como debatedor, convidamos o deputado Darcísio Paulo Peronti. Também, como debatedor, convidamos o senhor José Sequim, da Fena Saúde. Patrick Kennedy, formado pela Phillips Academy de Massachusetts e em Ciências pelo Providence College de Rhode Island. Ex-deputado, ele ficou 16 anos na Câmara dos Deputados do Congresso dos Estados Unidos como representante do estado de Rhode Island. Distinguiu-se como líder em questões de saúde, ciência, veteranos, tecnologia, direitos civis e saúde mental. É um incansável defensor do acesso aos serviços de saúde e dos avanços na pesquisa médica. Márcio Coriolano, formado em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, diretor e depois superintendente da SUSEP no período de 1993 até 1996. Diretor do Grupo Bradesco de Seguros desde 1997. Atualmente é presidente da Fena Saúde e da Bradesco Saúde e Medicine Service. Deputado Darcísio Paulo Peronti é médico, formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-graduação em puericultura e pediatria. Exerce o cargo de deputado federal pelo PMDB do Rio Grande do Sul pela 5ª legislatura consecutiva. Foi reeleito como presidente da Frente Parlamentar de Saúde. É membro titular da Comissão Permanente de Seguridade Social e Família e membro suplente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. José Sequim é engenheiro de eletrônica pelo ITA, com mestrados em engenharia elétrica e em economia pela Unicamp e mestre em filosofia e em economia pela Universidade de Cambridge. Foi ministro de Estado da Previdência e Assistência Social e secretário executivo desse ministério. É atualmente diretor executivo da Fena Saúde. Com a palavra, então, o coordenador da mesa, senhor Márcio Seroa. Boa tarde a todos, colegas. A questão do acesso à saúde é complexa e difícil no mundo todo, não apenas no Brasil. Independente do modelo que se adotou, seja fornecimento direto pelo Estado, seja o sistema misto com o setor privado, é um sistema que tem enfrentado desafios em todos os países dos quais se depara, enfim, se analisa, se debruça sobre essas questões. Grande parte das motivações, dos parâmetros, né, desse desafio já foram comentados desde ontem aqui nesse congresso. Eu me refiro especialmente à questão da transição demográfica, que acho que pode ser traduzida brevemente como a longevidade, ou seja, envelhecimento da população, que coloca, vocês podem imaginar, uma pressão formidável sobre os recursos de saúde para se dedicar às doenças, enfim, e moléstias e tratamentos para essa população. A transição epidemiológica também foi tratada aqui, que pode ser traduzida com a prevalência de doenças que anteriormente eram doenças agudas, ou seja, mortais, letais, e que agora são doenças crônicas, né, que também colocam uma pressão maior ainda sobre os recursos. Pode-se falar também sobre a pressão tecnológica, sobre a transição tecnológica, que é traduzida também pela inovação rapidíssima de tecnologias médicas de toda a ordem, equipamentos, materiais, medicamentos que são introduzidos quase que a todo dia no sistema de saúde desses países e que também colocam um segundo desafio, que é como tratar essa transição tecnológica, inclusive utilizando-se ainda a onda da tecnologia anterior e uma combinação de tratamentos cada vez mais caros e assim por diante. E há uma transição que não foi abordada nesses dias, porque ela é própria do sistema de saúde, que eu atreveria a colocar, que é a transição da relação médico-paciente. Hoje, a relação médico-paciente ela mudou radicalmente, não apenas, né,
pelo que se comenta muito hoje, né, do acesso que as pessoas têm à internet, enfim, ao conhecimento, não apenas por conta disso, mas pela consciência que cada vez mais os consumidores têm com relação à sua própria saúde e à sua vontade de escolha própria da decisão do melhor tratamento que se pode fazer. Muito bem. Na realidade, esses desafios, insisto eu, não são próprios nossos aqui. Não foi por outra razão que nós convidamos Patrick Kennedy, né, que tem uma experiência nos Estados Unidos, para discutir essa matéria conosco, e também o deputado Assis Peronde, que, além de ser médico, tem uma experiência formidável, também comanda a Frente Nacional de Saúde, que, aliás, tem por missão exatamente equacionar não apenas fontes, mas também usos com relação aos recursos públicos da saúde. Eu acho que, inclusive, que no nosso painel aqui de saúde, a questão não é tão nem somente o que é o consumidor do futuro, mas seria o que é o consumo do futuro, o que as pessoas querem efetivamente, qual o limite desse desejo com relação ao melhor tratamento das suas vidas, considerando que os orçamentos, tanto do Estado, quanto de famílias, quanto de cidadãos, são finitos. Bom, eu vou passar já imediatamente a palavra para Patrick Kennedy, mas chamando a atenção para uma coisa que todos devem saber. Patrick Kennedy é filho de Ted Kennedy, do saudoso e famoso senador, e sobrinho de John Kennedy, né? Então, na realidade, ele traz consigo não apenas o interesse pela saúde, mas também a verve política que acho que ele vai transmitir a todos nós. Por favor. Boa tarde. Muito obrigado. You better put on your headphones. That's where my Portuguese ends. You may look at me and think I'm a little young to already be retired from 21 years of elected service in the United States. But as you can imagine, if I look young now, imagine how I looked when I first ran for office 21 years ago. Obviously, I never made it to the State House as an elected 21-year-old or to the Congress as an elected 27-year-old as the youngest member of Congress, or number 4 in Democratic leadership at age 31, if my name weren't Kennedy. So I understand that my value added sometimes is what is perceived as opposed to what I bring. But I feel like I've had enormous honor to carry my family's name and to try to use that name to advance the cause of social justice. My uncle, President Kennedy, worked very hard on the civil rights movement within the United States. My father, Senator Edward Kennedy, worked to say health care was also a civil right. And when your family members are people like John F. Kennedy and Edward M. Kennedy and Robert Kennedy, it's not easy to grow up in that shadow and think that there is any issue that I could be part of. Well, it turned out that there was an issue. The issue was personal. As someone who grew up in my family as an alcoholic and a recovering addict who struggled my whole life to try to self-medicate, severe depression and bipolar disorder, I used to think that this was what made me weak.
and it was something to be kept in the closet. I couldn't have imagined that I would get the biggest vote in my whole political career after I was arrested for drunk driving. I never would have imagined that speaking about mental illness and addiction and alcoholism and fighting for new laws in our own country to treat it as a health issue would have ended up becoming my fight for my generation for civil rights, much like my uncle fought for civil rights for people who were discriminated against because of the color of their skin. Today, in the United States, as I know in the rest of the world, discrimination persists. And a population in our society that continues to be marginalized is the population who suffers from the brain-based illnesses ranging from autism to addiction to Alzheimer's and everything in between. My family started the Special Olympics program. My Aunt Eunice Shriver wanted to also start research into the brain on developmental disabilities like the one that her sister, my Aunt Rosemary, had. Just a year ago, my Uncle Sarge Shriver, her husband, died of Alzheimer's. The most important brain research in dementia was a result of research that was started to investigate Down syndrome. In the United States, it's called the National Institute for Childhood and Human Development. I doubt today that my Aunt Eunice could have predicted that the research into the condition that affected her sister, my Aunt Rosemary, with Down syndrome would have advanced the possibilities for cures for her late husband, my Uncle Sarge, with Alzheimer's. But you see, what unites Alzheimer's and Down syndrome and addiction and autism and Parkinson's and MS and epilepsy, what unites all of us is the same organ of the brain. And we have a saying in Washington, it may be true here in Brasilia, that common sense isn't always common. And what is so obvious for the eye to see often is made more complex by people who want to think about it too much. So in the United States, we're starting to create an organization of all brain-based disorders, such that we can advance more research into the brain. This is not a healthcare issue. It's not even a national security issue, which it is, or an economic issue, which it also is. It's a personal issue to every single family, not only in the United States,
but in the world, that has a brother or sister with Parkinson's, a son or daughter with autism, or a parent or grandparent with Alzheimer's. My father was given less than 2 months to live when he was diagnosed with brain cancer. He ended up living 18 months. And more importantly than longevity was the quality of his life. And more importantly for me was the relationship that I had with my father during the final year of his life. No one can put a price tag for me on what that year meant to me or to my father. At the end of the day, what all of you do is not health insurance. It's not health care providing, although it is both of those. Ultimately, what you do is you take care of the people we love. You take care of our brothers and our sisters, our mothers and our fathers, and our sons and daughters. What you do is the most important thing to anybody in their lives. And in order to discuss an issue like health insurance, health markets, and a litany of issues that were mentioned earlier, we have to come back to the simple principle. Don't we want to treat others as we ourselves want to be treated? And ultimately, isn't it a matter of human dignity and respect to take care of people? Because they're human beings and they deserve to be cared for. Now the question is, how do we do so effectively? And I'm here briefly to tell you that doing it effectively is also cheaper. I know you've heard that Brazil is moving from contagious diseases to chronic illnesses in terms of dominating the health economics of your country. Because we're now looking at people living longer, how we help them to live needs to be our concern. We can do it through high technology and high cost, and we can do it through low technology and low cost. The latter, low technology, low cost. The person that made the biggest difference in my Uncle Sarge Shriver's life, as well as with my father, was the person that helped him out of his chair in the living room and helped him to the dining room. It was the person that helped drive him when he could no longer drive for himself. It was the person that helped him live. But in my country, as I know in yours, the degree to which we look at that person is essentially as a non-medical person. Because the person that helped my Uncle Sarge out of the chair didn't have a medical degree. But he was the key to my Uncle Sarge not being in a nursing home. The difference is extraordinary when you look at costs, but it's also extraordinary when you look at the difference in the value to my Uncle Sarge and his family. Because wouldn't all of us prefer to be cared for by the people we love that love us? Shouldn't it be the goal of our healthcare system to facilitate us being cared for where we are most comfortable? And yet, in my country, 80% of the dollar spent in healthcare is spent on less
than 20% of the population. And that 20% is made up of predominantly people in the final years of their lives. So the question we have is not whether we have enough money, but how is it that the money that we do spent effectively? And how and what do we want for what we spend? There are costs, and then there are values. Not only does the country need to come up with what they are prepared to spend, depending on what they're wanting in return, but each of us as individuals have a responsibility to decide what it is that we want to invest in for our own health care needs for the future. How do we measure what is effective? What is this thing called evidence-based medicine? In my life, evidence-based medicine is my father being able to go to the best doctors in the country and find out what the latest treatments are for glioblastoma. My father was able to get the best health care in the world because he was Ted Kennedy. He spent his life fighting for a system that could deliver health care like it did for my brother, who nearly died of bone cancer, or for my sister, who nearly died of lung cancer, but only had to worry about getting well, not having to worry about how to pay for it. He felt that it was insult to injury to make families worried about their children's survival also have to worry about how they were going to make it out of bankruptcy because those children were getting the best in health care. How is it that my father got the best? He knew the people, or they knew him. How do we deliver that kind of evidence-based medicine to everybody? We need to use technology, information technology, in order to bring the best in what is known, the latest in evidence-based medicine, to every single person within range of a computer, who can now determine what are the best treatments, what are the best available therapies. How do we first determine who needs what? We need to have good diagnostics. We need to be able to tell what it is that we're trying to treat so that we don't waste a lot of money spending money on care that is unnecessary. And you and I both know that a majority of a lot of care in the world is spent treating people for things that they're not suffering from, or symptoms of other diseases that are not being treated. Knowing what the problem is essential to knowing how to deliver what the best prescription is. And today we have the ability to not only better diagnose diseases, but we also have the best evidence base to treat them. But the only way we're going to ultimately get to the best treatment, which is cures, not care. Cures. My friend is paralyzed in a wheelchair. United States passed a bill called the Americans with Disability Act to create ramps on all the sides of sidewalks and streets, to create handicap accessible facilities. In 10 years, we shouldn't have to, in the United States,
build more curb cuts because Jim Langevin should be able to walk out of his wheelchair. You think that's overly ambitious? 3 weeks ago, we celebrated the anniversary of my uncle's famous moonshot speech, where he said that before the decade was out, we were going to put a man on the moon and return him safely. I've talked to people who were around back then, and they told me at the time they thought President Kennedy's thought of putting a man on the moon and returning him was pretty far-fetched. But we did it. How did we do it? We did it because we worked together as a nation. We made it a national goal. And we did it with urgency. Neil Armstrong, when he stepped on the moon, said, "One small step for man, one giant leap for mankind." Wouldn't my friend Jim Langevin, taking his first step out of the wheelchair, be as not only important to Jim, but be as important to all of humanity as us putting a man on the moon and taking that first step onto the moon's surface? I think it is. Now the question is, are we going to pursue it with the same urgency that we pursued going to the moon? In order to accomplish discovering inner space of the brain, we need everybody to be part of the solution. We need to understand the fundamentals of medical records and therapies, and we need to understand the fundamentals of genomics. And how do we do that? We use another thing called informatics. We need to do an epidemiological approach to finding cures for the brain, because it'll involve as much data as we can manage. And today, with supercomputers, we can manage a lot of data. The irony is, with all of our supercomputers, we haven't figured out how to help the most important supercomputer of them all work, the brain. It's the one supercomputer Bill Gates hasn't figured out. It's the one supercomputer that Steve Dell hasn't come close to. It's the one supercomputer that no one understands in the least. We know today less than 2% of what we need to know about the brain. And when we solve the challenges for Alzheimer's by researching the brain, just as in the case when we tried to understand Down syndrome and we learned about Alzheimer's, when we go into understanding the brain and how it works, we'll solve all of the brain-based disorders, from autism to addiction to depression to Parkinson's, you name it. Because you have a lot of disorders, but you have one brain. Why don't we combine our efforts and learn from one another about what we know? And of course, what we know will only be as good as the data we have. So what am I here to say, to ask all of you? When you start putting together an electronic health record to help your patients better understand what care is effective and has value versus what care doesn't, when you establish an electronic health record system to address pandemics, because
Brazil will need to be able to determine when the bird flu is going to strike again, or when, like what's happening in Europe, E. coli breaks out. Because a developing economy that's in the major leagues, like yours, will unravel tomorrow if global businessmen and women do not think that you have a finger on the pulse of your healthcare system as far as it comes to surveillance of super microbes. So you want people to come here to Brasilia, to Rio, to Sao Paulo, and put their money in your economy? You've got to make sure that when they come here, they feel safe. And that means that if there's an outbreak like's happening right now in Europe of E. coli, you can track where it's come from. If there's an outbreak of bird flu, you can track it and quarantine it and address it. I believe that national security is based with health information surveillance. I believe our economic security is based on reducing the costs of these illnesses, which will only become available after we research them as a result of technology. And I believe ultimately putting that system in place will guarantee to each of your families that if you have a misfortune to fall upon you or a member of your family, you won't have to worry whether you're related to somebody in power who can help you get the best doctor. You will be able to go online and find out that the best available treatment is right around the corner in your local hospital or healthcare clinic. Until we get a system in place that allows us to be able to search for that data, we're going to have our family members fall through the cracks. And I don't know about you, but when it comes to my family, I want the best. And I don't want them falling through the cracks. And I should hope every single person in this country and around the world wants to create a better system where their loved ones don't fall through the cracks. And to the extent that you put together any system for the future, a system that manages to get people the best treatment when it becomes available, is a system that all of you have a personal stake in. And that's why I'm honored to be here today. Thank you very much. Bem a tempo. Bem a tempo, eu acho que não poderia ser mais preciso, né, na obediência ao horário, embora nem soubesse que ele só tinha 30 minutos. Eu vou me permitir, antes de passar a palavra para o deputado Tarcísio Peronde e depois para o Chequim, nós de fazer algumas considerações, né? E pedindo que agora me deem só 5 minutos, porque depois que o Patrick falou tudo isso, né, a vontade é comentar durante horas, né, tudo que ele falou. Mas eu vou apenas botar sublinhar apenas algumas questões. Primeiro, para poder falar, para a gente poder discutir do que a gente está falando aqui na realidade, né? Quer dizer, eu acho que não poderia ter sido melhor esse discurso, essa colocação do Patrick, porque acho que ele encarnou perfeitamente qual é o desejo do consumidor do futuro. Quer dizer, os consumidores de saúde, evidentemente, que eles querem o melhor para si e para a sua família. Esse é o princípio básico. Depois vem o resto. Depois vem a efetividade, depois vem a capacidade de provimento desses recursos e assim por diante. Evidentemente que ele, como bom político, esponja, de toda a vontade do consumidor americano e batalhador pela reforma de Barack Obama, ele não se resumiu a dizer o que o consumidor quer, mas qual é a orientação que o Partido Democrata Americano, que na realidade que propôs a reforma do Obama, propõe para a sociedade.
Mas aí que eu queria entrar com algumas considerações. Primeiro, nós estamos falando de duas realidades bastante distintas, né? Só para vocês terem uma ideia, lembre dos meus 5 minutos, por favor. Tá? O gasto per capita brasileiro em saúde é de $600 anuais. E nos Estados Unidos, o gasto é 6 vezes maior do que isso. Para ser mais preciso, é menos que 10 vezes. É 9 vezes e meia é o gasto brasileiro. E crescendo. Não é? A participação do gasto de saúde no PIB americano é a maior do planeta. Exatamente por conta de, não apenas da imensa pressão popular, mas como também um preceito da democracia americana, o cuidado com benefícios em geral. Mas já coloca uma diferença bastante grande entre uma coisa e outra, e considerando até que a reforma de Obama, me corrija, Patrick, se eu estiver errado, é também para recolocar nos trilhos algumas restrições que o sistema americano vinha colocando para o acesso da população aos cuidados colocados à disposição dele. Várias restrições eram colocadas, o próprio, todos sabem, né, o sistema americano, até para poder reduzir custos, foi montado, inclusive, em várias restrições, que nós comumente aqui no Brasil chamamos de porta de entrada, médicos específicos para determinadas populações e assim por diante. E é contra esse sistema que a população americana se rebelou e a reforma veio para liberar de um lado e colocar algumas travas do outro, do ponto de vista do melhor uso dos recursos. Nós aqui no Brasil, por incrível que pareça, né, nós tivemos uma reforma aqui de 12 anos atrás, que ela, do ponto de vista do setor privado, ela acabou com todas as restrições. Virtualmente acabou com restrições. Então, veja o que é curioso. Né? De um lado, existe uma discussão nos Estados Unidos, precisamente de recolocar o acesso livre e completo para a população americana, enquanto o Brasil é o contrário. Esse acesso já foi colocado desde 1998. Mas, por outro lado, naquele país, o gasto per capita com saúde é muito maior do que no Brasil. Então, é preciso recolocar nos trilhos exatamente não apenas o acesso, mas como disciplinar isso a partir da visão do consumidor. Essas questões são interessantes, que eu gostaria até de colocar como provocações, tanto para Darcísio quanto para Tchequim, porque a questão principal que acho que foi colocada, tentando tornar prática a discussão que Patrick nos provocou aqui no Brasil, qual é efetivamente a melhor maneira de usar recursos? O que se chama de efetividade do cuidado? Efetividade do cuidado é simplesmente dar acesso completo e total para as pessoas ou estabelecer protocolos e possibilidade de que o consumidor saiba exatamente o que ele está usando. Acho que foi isso que ele quis transmitir para nós, e que também ele renova, né, uma vontade das autoridades sanitárias brasileiras, que está sendo recolocada em discussão agora, que é do prontuário eletrônico. Ele não coloca apenas o prontuário eletrônico, veja que ele estende essa questão do prontuário para que o consumidor tenha efetivamente capacidade, a partir do conhecimento do seu próprio histórico clínico, decidir sobre o melhor tratamento para a sua vida. Né? Veja que não são questões triviais, menos ainda para o Brasil. E eu acho que para poder trazer, inclusive tentar trazer mais para a nossa realidade, acho que aqui o deputado Darcísio Peronde vai falar agora, acho que pelo menos essa é a nossa expectativa. Boa tarde a todos os senhores e senhoras. Muito obrigado pelo convite. Sinto-me honrado estar aqui com o meu professor de Tchequim, em Previdência e Seguro-Saúde, o Márcio, e um companheiro de política que começou na política jovem, 21 anos. Tá? Então, isso é uma sugestão para os senhores aí de meia idade, para cima, os seus filhos, façam política. É necessário fazer política. Quem gosta, experimente. Escolha o partido, meu partido é o PMDB. Escolha o partido que quiser. Nós precisamos mais e mais pessoas, jovens ou não jovens, que façam política para a gente melhorar o nosso sistema político brasileiro. Democracia sólida, mas o sistema político é muito complicado, que precisa de reforma. Então, é um prazer, doutor Patrick, estar com o senhor, estar também com um deputado, 21 anos, deputado, focado na saúde. É o maior tesouro. Quando ela cessa, tudo cessa. O doutor Patrick fechou as colocações dele, falando em felicidade, em dor
em tristeza, colocou muito a vivência dele de familiar. A dor que a doença provoca. Nos Estados Unidos, gasta-se sim 10 vezes mais que o Brasil. E tem uma diferença radical. Lá, o sistema de saúde não é universal. O acesso não é para todos. E lá se gasta 10 vezes mais. E agora o presidente Obama, eu gostaria que depois ele falasse mais, o Dr. Patrick falasse mais do plano do Obama para a saúde, está tentando colocar mais de 50 milhões de norte-americanos que estão fora da assistência. E o Brasil tem acesso universal. Equidade, integralidade, gestão descentralizada. Todos têm acesso. Pode ter dificuldade de chegar, mas o acesso é universal. Então, essa grande. Eles gastam mais, nós gastamos bem menos e damos acesso universal. A Constituição foi sábia, o Constituinte foi sábio em 88. Escreveu o SUS. Eu vou arriscar dizer, nesta plateia, que é diferenciada, que foi a reforma administrativa pública dos últimos 25 anos no país que andou. A Previdência um pouco, né, Sequim? Um pouco. Se não fosse o FHC lá e o Lula ensaiou no primeiro mandato dele também, estaríamos quebrados mesmo, realmente quebrados. Mas foi a reforma pública. A burocrática não andou, a bancária não era complicada, andou, mas na área pública, educação, na área da educação, não andou. O sistema de saúde, antes de 88, usar um termo de criança, uma esculhambação. Hoje tem regras, tem diretrizes e tem princípios. Mas tem muitas ameaças. Mas antes de falar nas ameaças, eu preciso dizer também que o sistema de saúde descentralizado hoje, a prefeitura que decide, na época tinha 5, 6 mandantes públicos que decidiam, gastava-se muito mais e mal. O SUS, ele atende. O ano passado, os números do Ministério, SUS, município, Estado e União, mais de 4 bilhões de procedimentos, doutor Patrick, desde a retirada do mão encravada, vacina, visita da vigilância sanitária, até a cirurgia mais complexa sendo feita de um transplante de pulmão em uma das melhores Santas Casas do Brasil, que é a Santa Casa de Porto Alegre, ou de fígado na Santa Casa de São Paulo. Grandes parceiras do Sul das Santas Casas. 4 bilhões de atendimento. E aí entra mais de 20 mil transplantes. Nós ganhamos dos Estados Unidos em transplante financiado pela área pública. O Brasil é campeão no mundo em transplante pela área pública. Mais de 500 milhões de consultas, mais de 400 milhões de exames, 11 milhões de internação pelo SUS, 240 mil agentes de saúde, que é mais ou menos que o doutor Patrick, acho que ensaiou dizer que não é só o médico, o atendimento da família, ou alguém que não seja médico, um agente é o visitador da saúde, que bate a porta das casas. E hoje o SUS cobre mais de 100 milhões de brasileiros, o agente de saúde fazendo prevenção. Eu já estou comentando também o que o doutor Patrick falou da prevenção, atenção básica. Temos mais de 40 mil equipes da saúde da família,
que precisam melhorar, ter até mais gestão e mais controle de qualidade, mas é um avanço, é um avanço. Então, o SUS é uma realidade exitosa. Mas o doutor Perondi, o deputado Perondi, está louco. Mas nós vimos o Globo Repórter, há 15 dias atrás, nós vimos o atendimento de um menino que morreu por acidente lá em João Pessoa, que a família gravou com o BlackBerry. Eu moro em Brasília, e o setor público hospitalar de Brasília é precaríssimo. A imprensa, mesmo sem a frente parlamentar alimentar, que uma época a gente tinha que alimentar com dados à imprensa para mostrar a crise, agora, sem alimentar, a imprensa está vendo, está mostrando, que existe uma crise real. Existe sim, e ela vai aumentar apesar dos avanços, se as ameaças não forem enfrentadas. O doutor Patrick colocou, janela demográfica, ele vai falar, a longevidade. E esse vai ser um consumidor do futuro na área do SUS e dos seguros. Do SUS e dos seguros, com certeza. As doenças crônico-degenerativas, que, com curas não descobertas, que ele colocou, e me marcou e eu anotei, que se colocasse toda a energia que a Rússia, que colocou o Sputnik em 67 no espaço, e depois, em 69 e 70, os americanos colocaram o americano na Lua, toda essa energia que fosse colocado nas curas. E aí passa, sim, por pesquisa, que os americanos, eu tive no MIT, em Boston, há 15 dias atrás, uma delegação, tivemos 3 dias de aula, 18 deputados, sobre inovação, pesquisa, competitividade na área da saúde. Você é impressionado a MIT, como se investe em pesquisa. Nós estamos patinando no Brasil em pesquisa, apesar de ter lei de inovação, a lei do bem, que avançou, mas precisa muito mais. Então, para essas doenças que ele colocou. A violência, eu acho que nós que trabalhamos com saúde, nós todos aqui, de uma forma ou outra, o seguro-saúde, o seguro de vida, nós vamos ter que trabalhar muito o consumidor do futuro com mais informação. Vocês vão ter que ser mais cooperadores do setor público na informação. A violência, hoje já é a 3ª, 4ª causa de morte. A violência tem a familiar, a de trânsito, a provocada pelo álcool, que é muito pior que o crack. O crack é uma epidemia real, mesmo com a autoridade aí disse que é uma bobagem, depois ela tentou se explicar, uma autoridade federal nessa área de drogas, tentou se explicar, o álcool. E ontem eu assisti o jogo do Curitiba e Vasco, e torci para o Curitiba, mesmo sendo internacional, e fui bombardeado desde cedo por propaganda para tomar cerveja, desde cedo. Então, o consumidor do futuro vai precisar também, violência é um outro fator que cresce e consome o custo dos nossos hospitais, dos nossos planos de saúde, e do SUS, custo que poderia ser evitado. O consumidor vai precisar de mais. Em relação ao SUS, os senhores, o Constituinte, lá em 88, foi sábio, colocou o SUS e colocou a saúde suplementar, colocou os hospitais privados ou filantrópicos, parceiros indispensáveis do sistema de saúde. Felizmente, no Congresso Nacional, quase não se ouve mais. Há 15 anos atrás, se ouvia a proposta de socialização da medicina, doutor Márcio. E nós já dizíamos, na época, eu e um grupo, que não fechávamos com essa ideia, que, se assim fosse feito, aí estouraria todo o sistema do SUS. É fundamental o trabalho da saúde suplementar,
o papel que ela tem e ela cresce. Eu quero até que vocês vendam mais plano, mas eu quero, como médico, eu quero, como defensor da saúde pública, defensor da saúde brasileira, que o SUS melhore cada vez mais. Cada vez mais. E o SUS não é só para os assalariados. Não é. O SUS é para todos nós. Os nossos filhos são vacinados pelo SUS. No restaurante que nós vamos, tem a visita da vigilância sanitária. A Anvisa é um órgão público do sistema. Então, o SUS está conosco também. Todos nós temos compromisso com o SUS. Evidente, temos compromissos com a nossa proposta de trabalho, o nosso negócio, a saúde suplementar, mas o SUS permeia as nossas vidas. Não é só os 140 milhões de brasileiros que não têm plano. São planos em torno de 50 milhões de brasileiros. Inclusive, o SUS cobre também usuários dos planos de saúde, em muitas situações, também cobre. Então, o SUS é uma realidade em nossas vidas. Em nossas vidas. Não sei como é que é o meu tempo. Mais um pouco eu encerro. Eu sou apaixonado por um cidadão que me ajudou a formar mais a minha ideia sobre saúde brasileira quando eu virei deputado, que é o Jatene. Aliás, fui parceiro dele para criar o CPMF, agora não sou mais a favor do CPMF. Fui um grande parceiro dele, agora não sou mais. E ele dizia que se pensa em grandes obras, trem-bala, Belo Monte, grandes prédios, e não se pensa na dor. E aí o bicho começa a pegar. De cada R$100 que se gasta no Brasil em saúde, pesquisa do PNUD e IBGE, 62 é gasto privado, 38 é gasto público, da Prefeitura, do Estado e da União. 62 é privado. A maioria, sim, de planos. Tem também o gasto particular. E tem, surpreendentemente, gente da Bolsa Família e assalariados. Assalariados. Hoje, o Brasil é um dos últimos países em menos gasto público na Europa. Inglaterra, por exemplo, que é universalizada, é o inverso. É 70, 80 na moeda deles, em 100 gasto público. Gasto público. Nós vamos enfrentar o SUS como um todo e dar um sistema melhor para os brasileiros se houver mais gasto público, que é óbvio, com eficiência, com honestidade. O PIB, a saúde, e a gente não consegue convencer a área econômica, não consegue, é uma luta de 15 anos, nos últimos 15 anos, que o complexo da saúde é quase 10% do produto interno bruto brasileiro, mais de 300 bilhões de reais. Aí pega 3%, 3,5% da área pública, mais do setor segurado, que é a outra metade, E 2, 3%, em torno de 9%, quase 10%, incluindo todo o complexo. É um grande gerador de riqueza e de empregos. E a participação na receita federal do SUS, nos últimos 10 anos, diminuiu. Há 10 anos atrás, nós participávamos com quase 10% das receitas do governo federal, e hoje o SUS participa com menos de 7%. A União diminui a sua participação nos últimos 10 anos, acentuadamente. Os municípios cresceram muito, gastam quase o dobro do que manda a Constituição, através da emenda 29, e a metade dos estados cumprem o mínimo. O SUS precisa de mais recursos, sempre com eficiência,
com honestidade. Para fechar, o sistema de saúde, pela crise, não é só o cidadão que morre. Hoje, no Rio de Janeiro, 8 cariocas vão morrer, todos os dias morrem de 8 a 10, porque estavam na fila da emergência, improvisado, um respirador, ou nem assim, esperando uma vaga na UTI. 8 morrem, em média, por dia no Rio de Janeiro. O SUS paga a um hospital, uma Santa Casa, de cada R$100, paga R$60 o custo. O negócio de vocês quebrava em menos de 6 meses, se assim fosse remunerado. Uma diária de UTI, que o SUS paga, o custo dela é 1.100. Olha, numa Santa Casa que tem isenção de impostos. O SUS paga 478. Um parto, o custo R$1.000, o SUS paga 500. Então, o SUS é um sistema que avançou, é uma reforma que deu certo, tem enormes vazios ainda e precisa mais recursos. Isso acontecerá quando haver atitude e haver prioridade. A saúde pública diminui progressivamente a sua participação no PIB em relação a outros gastos públicos, especialmente na área federal. Doutor Patrick, muito obrigado. Eu gostei de ouvi-lo, e gostaria depois, quando o senhor voltar, que o senhor falasse um pouco mais sobre a proposta do presidente Obama em relação ao sistema de saúde americano. Muito obrigado, um abraço. Muito obrigado, deputado Perondi, que explanou com muita competência, né, os problemas mais básicos que passa o sistema público brasileiro. Né, exatamente, acho que esse contraponto que era importante depois da colocação do Patrick Kennedy. Eu vou passar diretamente para o Tchequim, nós estamos pressionados pelo horário. Tchequim, 15 minutos, por favor. Muito boa tarde a todos, cumprimento a mesa, o Patrick, Márcio, Darcy Perondi, todos e todas aqui presentes. Parabenizo a brilhante exposição enfática do Patrick, que colocou um tom essencialmente humanista na sua apresentação, lembrando-nos a todos que o ser humano, nossos entes queridos, nossos familiares, são a finalidade última de todas as nossas ações. Vou colocar várias coisas aqui na fala, a amarração e as conclusões ficarão por dever de casa de todos os senhores que me ouvem aqui. Lembro, coisa que eu ouvi esses dias, fala do superintendente da SUSEP, que dizia, precisamos conhecer o consumidor do futuro. Vai estar um pouco na minha fala. Lembro que o Maurício Sesquim, da ANS, disse, o consumidor de plano de saúde tem que assumir maior responsabilidade por sua saúde e por suas finanças. Também é parte. O Cássio tipificou esse consumidor do futuro. Idoso, sexo feminino, nortista, de cor escura, que exerce diferentes opções sexuais. Patrick nos lembrou que, junto com o envelhecimento, vem o pacote completo, com doenças crônicas, muitas delas mentais, e as crônicas produto de hábitos de vida. E lembrou que as pessoas mais importantes da nossa vida nos últimos anos são aquelas que nos ajudam a levantar da cadeira. É a tecnologia não sofisticada, de baixo custo, que tem um poder extraordinário de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Coloco esses vários aspectos, todos, no que eu chamo de 4 fatos corriqueiros da vida de hoje, que conformam a estruturação dos planos de saúde, que apresentam elementos para identificar esse consumidor
que nos antecipa desafios que estão aqui à nossa frente, em saúde, em outras áreas. O primeiro deles é envelhecemos. Que novidade há nisso? Adão e Eva envelheceu. Toda a humanidade, o tempo inteiro. Vidas longas. Lembro que 5 séculos antes de Cristo, Sócrates morreu aos 70 anos de idade porque foi condenado a tomar cicuta. Senão ele teria chegado aos 100 anos de idade, já naquela época. Mas a novidade é que a sociedade também envelhece. Pela base, com menor natalidade. Pelo topo, por mais e mais pessoas chegarem a idades avançadas. Mas a novidade mesmo é a rapidez com que isso acontece. E a rapidez se mede pelo tempo que se leva para dobrar o percentual de idosos na população, maiores de 65 anos de idade. De 7 a 14, 120 anos na França, 80, 90 anos em diversos países europeus, 70 anos na pátria do Patrick. No Brasil, 20 anos. A começar deste. Na França, o processo está encerrado há décadas. Bem, lembramos aqui do bônus demográfico. Como é que isso passa? Passou. Lembramos aqui do bônus demográfico. A estrutura etária. Quando se fala em bônus demográfico, estamos falando das pessoas em idade ativa. Selecionei aqui 20 a 60 anos, porque a idade das pessoas que se aposentam é até mais baixa do que 60 anos de idade, embora algumas continuem trabalhando. Vejo aí que nós passaremos, nos próximos 20 anos, de 56 para 58. 2 pontos percentuais de ganho na população em idade ativa. Mas olhemos as pessoas idosas, 60 ou mais. De 10 para 18 nos próximos 20 anos. 30 nos 20 anos seguintes. Então, vivemos sim a fase de ouro da transição demográfica, mas ela já não resolverá mais nossos problemas. Já estamos no fim dela. Já estamos atrasados para as reformas que se fazem necessárias. O que eu quero falar, o segundo fato da vida, que eu chamo que acontece com nossa saúde na idade. É conhecido de todos, corpo e mente se debilitam. Eu vou transcrever isso com uma interpretação literal do filósofo italiano Norberto Bobbio, que dizia que na idade a visão encurta, as articulações rangem, as veias entopem, a pressão sobe e as nádegas caem. E aqui nos lembra o Patrick que, além disso, temos os problemas mentais a resolver. Vejam que isso, em boa medida, é produto da redução das doenças infecto-contagiosas. São elas que provocam o crescimento das crônicas, porque as pessoas vivem mais tempo. Não se morre mais de crônicas, se morre de infecto-contagiosas, se morre de crônicas. E aqui eu lembro o nosso saudoso Ulisses Guimarães, que uma vez foi chamado de velho, acho que por ocasião da promulgação da Constituição de 88. E ele replicou, velho sim, velhaco não. Eu diria, idoso sim, velho não. Velho é a pessoa que, questões de idade, já não consegue mais fazer suas coisas diárias, como se vestir, andar, deitar, tomar banho, sozinho. Então, o que nós temos à nossa frente é que mais e mais pessoas chegarão em idades mais altas, mas elas estarão chegando em melhores condições de saúde do que chegavam ontem. Então, teremos mais velhos, mais idosos na população, mas com um pouco de sorte e que a cooperação internacional que o Patrick nos conclama a fazer, resolva um pouco também a questão do velho e tenha poucos velhos na sociedade. A outra tendência é o aumento continuado das despesas. Trago aí como proporção do PIB, vocês podem observar. Então, outro dado, que é da Kaiser Family Foundation, que levanta o gasto per capita com saúde nos Estados Unidos de 80 ao dia de hoje, e acumula também o índice de inflação. O gasto per capita, nesses 19 anos, aumentou 730%, 6,3 vezes.
a inflação foi de menos de 200 vezes. Essa é a tendência que eu chamo secular e universal. Está conosco pessoas, parlamentares que fazem nossas regras e decisões, governo que tem que estar atento para essas questões, operadoras de planos de saúde. E, finalmente, para o quarto fato da vida, que eu chamo, é que há uma dissonância entre o nosso perfil de renda e o nosso perfil de risco em saúde. Temos renda na idade ativa, temos baixo custo em saúde na idade ativa. Temos baixa renda na idade avançada, temos alto custo de saúde na idade avançada. Traço aqui o que custaria um plano típico de saúde médio brasileiro, essa linha em azul, que é 600 e tantos reais na idade avançada. Vamos olhar aqui o que custaria, a linha de cima preta é a renda média de 16 milhões de aposentados urbanos no Brasil, menos de R$1.000. O plano custaria 600, típico. O que ele pode fazer frente a um cenário desses? Ser previdente. Enquanto ele tem baixo gasto em saúde, baixo risco, boa renda, ele tem o plano de saúde para estar coberto no dia a dia. Mas por que não acumular alguma coisa para essa idade avançada, quando ele para de trabalhar e vive do INSS, e o plano lhe custa, na verdade, as despesas que ele tem com saúde, eles são altas. Maurício Sesquim, presidente da agência, falou disso ontem. Coloco também isso pelo seguinte: hoje, na precificação dos planos, todas as pessoas abaixo de 59 anos de idade, agrupadas em grupos etários para terem perfil de risco semelhante, pagam de prêmio um pouco mais do que seu risco. Isso para que os idosos que têm baixa renda possam pagar um prêmio que é um pouco menor que o risco. A solidariedade entre gerações. Fantástico. Acontece que isso está sob ameaça pela transição demográfica. Não terá jovens suficientes para o grande número de idosos para fazer essa solidariedade. Precisamos, portanto, de novas ideias, novos produtos. Olhando, então, para esse consumidor do futuro, eu vejo que ele é o seguinte: ele, de fato, é idoso. Também teremos velhos que precisam dessa assistência de baixa tecnologia. Também é feminino, acrescentamos, também tem crônicas, que também deseja vida longa, sem dor, saudável, de qualidade, com acesso à última tecnologia, como aqui bem lembrado pelo Patrick Kennedy, que seja custo efetiva. Mas esse consumidor hoje acha que o dever de provê-la não é dele, que o custo disso tem que ser dado pelo outro. As pessoas e nós, sociedade brasileira, temos uma visão muito paternalista do Estado, um Estado provedor, que acomoda o indivíduo. Em particular, essa visão é muito dominante no judiciário, que toma sempre suas decisões em prol do lado hipossuficiente da relação contratual. Ser hipossuficiente é um estado da natureza? É desejável que assim continuemos? Não deveríamos, ao contrário, dar oportunidades a que todas as pessoas se tornem suficientes, conheçam, tenham informações e façam escolhas, como aqui bem lembrou o Patrick, informadas, e que respondam pelas consequências das escolhas que o fizeram. É dessa forma que se desenvolve o pleno potencial humano, do exercício do livre arbítrio, da livre escolha, assumindo as consequências. Esse consumidor vai demandar um maior leque de produtos na área de seguro-saúde do que está hoje disponível. Eu entendo que já o próprio Ministério da Saúde tem isso na sua agenda e no plano plurianual. E a sustentabilidade disso tudo pela frente. Falo aqui das empresas. Eu acho que pouco do que foi dito aqui hoje está ameaçando hoje o dia a dia das empresas. Mas temos que olhar para o dia de amanhã. Eu ouso aqui dizer que terá sucesso a longo prazo aquela empresa, aquele empreendedor que estiver consciente dessas tendências.
que souber o momento de aproveitá-las e que, mais do que se opor a elas, se alie e saia na frente dos seus concorrentes. Muito obrigado. Muito bem, já vamos caminhando para o encerramento. Eu sei que hoje vai ser um dia complicado, aliás, até porque a maioria das pessoas voltam para as suas casas. Não é? Bom, parece que a praxe aqui no Congresso, inclusive que as pessoas possam fazer suas perguntas, e as perguntas podem ser encaminhadas depois para a mesa, para a organização do evento, que eu farei chegar a Patrick e para Darcísio Peronde e para Tiquim. Bom, só a guisa de encerramento, né, depois dessas brilhantes palestras, colocações, é muito difícil fazer uma síntese. Mas se alguma síntese pudesse ser feita, eu faria no seguinte sentido. Quer dizer, qual é o maior desafio da saúde no Brasil e no mundo todo? Né? Na realidade, como lidar com vontades, necessidades, expectativas infinitas com recursos escassos, mormente num bem tão precioso e tão necessário e tão valorizado como é a saúde. Eu costumo comentar o seguinte, deputado Peronde, que é o seguinte: no caso da saúde pública, né, quando o orçamento acaba, a fila começa. Né? Essa parece que é a realidade do mundo todo e não é diferente no Brasil, e não é por outra razão que o deputado defende intransigentemente que, além do choque de gestão, né, faltam recursos ainda. Né? Não vamos discutir isso aqui, mas essa é a colocação que a Frente Parlamentar da Saúde tem adotado ao longo do tempo. No caso da nossa atividade de seguro-saúde, plano de saúde, não pode haver fila. A demanda ela não pode deixar de ser satisfeita. Que é um outro grande risco para o sistema, porque na medida em que essas demandas elas são infinitas e devem ser acolhidas infinitamente pelo sistema privado, os custos só fazem aumentar. Daí a necessidade de se ter efetivamente as melhores soluções possíveis para os recursos colocados à disposição de todos. Em nome da organização do evento, da diretoria da CNSEG, agradeço muito a presença e a disponibilidade do Patrick Kennedy, do deputado Darcísio Peronde, do Tiquim. Agradeço a todos vocês pela atenção. Muito obrigado.